Oiê, voltamos pro YouTube agora para falar sobre a moda enquanto discurso e enquanto linguagem. Aqui eu vou trazer para vocês alguns elementos para a gente começar a discutir sobre isso. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, recomendo o meu livro e vou deixar algumas referências aqui embaixo também para vocês explorarem. Se você quiser ficar mais pertinho e saber um pouco mais sobre esse assunto, me segue lá no Instagram Psicologia do Vestir, porque por lá eu trago várias informações toda semana sobre esse tema. Agora bora lá que a gente tem muito para falar sobre isso ainda hoje. Hoje a gente vai falar sobre a moda enquanto linguagem, e eu sei que ele é um tema um pouco complicado. Eu fiz uma mini aula de psico do vestir lá no meu Instagram. Trouxe o exemplo de gêmeas super fofas que estão com roupas extremamente parecidas, e eu diria até que iguais, mas que elas significam o vestir delas de uma forma diferente. E aí que tá a moda enquanto linguagem. Puro suco da psicologia do vestir. São gêmeas e estão dizendo que estão com roupas completamente diferentes, embora elas sejam as mesmas roupas. Don't agree about fashion. No. It's not lost on you, right, that you're wearing pretty much the same outfit right now? Yeah, not really. I mean, You'd say they're pretty different? no, like these outfits are not similar at all. Like, Are you joking? not joking. So, you're both wearing Crocs. You're both wearing the same vest. She has like a bunch of bracelets on, and she also. I mean, I have like. Isso é o puro suco da psicologia do vestir, porque são gêmeas e estão com roupas que eu, você e todo mundo vê que são extremamente parecidas, mas elas estão significando de formas diferentes. Por isso que a moda ela tá no campo da linguagem e não necessariamente da comunicação. Eu tô vendo roupas parecidas, o entrevistador tava vendo roupas parecidas e elas significando e usando das roupas de forma completamente diferente, porque são pessoas diferentes e fazem identificações diferentes com o mesmo vestir. E isso é muito lindo. Isso é uma aula completa de psicologia do vestir, de coisas que talvez eu tenha tentado comunicar aqui e elas de forma simples e vivida mostraram aqui e demonstraram para vocês o quanto isso é possível. Isso não tem loja nenhuma para comprar. Isso tendência nenhuma alcança, porque fala sobre a subjetividade, sobre o desejo de cada uma delas e sobre a diferenciação que elas encontram a partir do vestir, mesmo que de forma muito próxima. São meninas gêmeas, muito parecidas, mas com gostos, identificações e formas que elas vão vivendo isso de uma forma muito particular e singular de cada uma delas. Mas hoje eu resolvi trazer um exemplo diferente e aprofundar um pouco mais sobre o tema moda enquanto linguagem para vocês entenderem. A história do Mark Bryan é super interessante e esse vídeo tá lá no canal do YouTube chamado Style Like You. Eu trouxe ele pra gente conversar porque ele gosta muito de usar saias e salto alto e não atribui isso a um estado de feminilidade. Inclusive ele é super questionado sobre a sua orientação sexual e ele é hétero, tem uma família. A história de vida dele é bem interessante, do como que ele começou a usar a saia e o salto. Isso começou com uma namorada na época da faculdade e ele achou interessante porque ele tinha um nível de altura em que ele conseguia estar do mesmo tamanho para dançar com ela. Então a gente vê aí também uma relação de poder. Ele gosta de usar exatamente esse estilo aqui de salto e se sente muito bem. Ele diz que ele se sente empoderado até mesmo. Aqui ele tá contando exatamente sobre quando ele foi para um bar, ele estava acompanhado da esposa dele, ele encontrou uma pessoa lá e disse, bom, você é gay, né? Ele falou, não, essa aqui é minha esposa, eu só uso saias e salto alto. E aí ele falou, eu consigo ver a pessoa, o cérebro da pessoa trabalhando em engrenagens, tentando tirar isso das caixas, né? Ele também fala sobre essa possibilidade da roupa ser agênero. É claro que aqui a gente tem um contexto histórico e social e que eu vou trazer para vocês logo em seguida.
O registro mais antigo na história do uso do salto alto foi na Pérsia durante o século X. Os guerreiros usavam um calçado para prender os pés nos estribos e dar mais segurança durante a luta. Com o passar do tempo, o salto alto passou a significar poder, destreza militar e se tornou uma demonstração de riqueza, já que apenas quem tinha dinheiro poderia comprar cavalos. Esse simbolismo ressurgiu na França em 1600 sobre o reinado do Luís XIV, onde o monarca proclamou que apenas os membros da classe nobre podiam usar sapatos com salto. Luís XIV era ávido colecionador de sapatos de salto alto. Havia uma razão pelo gosto do monarca pela peça. Apesar do seu prestígio, Luís XIV media apenas 1,63 e, não raro, acrescia sua altura em 10 centímetros com saltos decorados com imagens de suas conquistas. Os sapatos e as solas eram sempre na cor vermelha, uma vez que o tingimento era caro e demandava muito tempo. Em 1670, Luís XIV publicou um decreto que somente membros da sua corte poderiam usar salto alto vermelho. E justamente por ser um símbolo de poder, ao passo que os tradicionais sapatos ganhavam versões no mercado negro, o item também passou a fazer a cabeça de mulheres e crianças. A partir desse ponto, começamos a perceber uma mudança, explica Helen Peirce, curadora da Victoria and Albert Museum de Londres. Homens começavam a usar um salto mais baixo, robusto, quadrado, enquanto as mulheres ganhou formas mais curvilíneas, mais esguias. Alguns anos depois, no entanto, o salto alto sofreu forte baque das ideias trazidas com o advento do iluminismo, que pregava respeito pela racionalidade e pela praticidade, além de uma maior ênfase à educação do que ao privilégio. Como reflexo dessa nova tendência, os aristocratas começaram a usar roupas mais simples que estavam mais ligadas ao trabalho e às suas propriedades. Foi o começo do que os especialistas chamavam de a grande renúncia masculina, por meio da qual, entre outras coisas, os homens abandonavam o uso das joias, cores brilhantes e tecidos ostentadores em favor de um visual mais homogêneo, sóbrio e escuro. O salto alto só voltou à moda em meados do século XIX, quando a fotografia transformou a maneira como a moda e a imagem da mulher começaram a ser construídas. Na década de 60, os populares cowboys dos Estados Unidos chegaram a ensaiar um retorno dos saltos para o público masculino, porém de menor altura. Mas, mesmo que a era dos homens de salto alto parecem ter ficado para trás, na década de 60, quando os Beatles popularizaram as botas Beatle, uma versão inicial das botas Chelsea, o salto foi reinventado na moda masculina. Grupos de rock no final do século XX, como Aerosmith e Motley Crue, também adotaram um calçado, enquanto artistas como Kiss e David Bowie optaram por versões mais ostensivas. Afinal, se a peça ganhou um lugar cativo no guarda-roupas de imperadores e membros da realeza, por que não poderia retomar aos pés do público masculino? Para vocês no grupo de estudos, e coloco aqui no meu livro, inclusive, que considerar a moda enquanto discurso é a gente também se desfazer um pouco da moda enquanto comunicação. Porque a gente vê ali, no caso do Mike Bryan e no caso também das gêmeas, que muitas vezes o que a gente vê e percebe não é necessariamente o que o sujeito está sentindo. É claro que a gente precisa considerar um aspecto histórico e social. Inclusive, quando a gente fala sobre o iluminismo, a questão da masculinidade, o quanto isso transformou a história e transformou o uso das roupas, a gente consegue observar essa volta ali com os cowboys, com os Beatles, enfim. É claro que na masculinidade a gente também tem um fator muito importante, que é o machismo. Quis trazer também o caso do Mike Bryan para a gente entender o quanto essa relação da linguagem, como diz a Alison Bancroft, ela vem de um lugar de uma inacessibilidade. Muitas vezes a gente não vai compreender por completo, porque a linguagem, para Lacan, para a psicanálise, ela não tem uma função de comunicação, ela tem uma relação com o desejo e com a subjetividade, com aquilo que o sujeito traz de elementos da vida dele. E como a gente observou nesses dois casos, a forma como o sujeito fala sobre si é muito mais importante e interessante do que necessariamente a imagem que a gente está vendo e o que a gente lê enquanto sociedade. Então, todos esses aspectos compõem em a gente observar o que é moda enquanto linguagem, que não é algo simples. A Alison Bancroft, ela faz um paralelo com o que Lacan fala sobre os artistas, né? A gente não consegue colocar a arte e os artistas num divã para entender o como que a gente foi afetado por isso. Mas aí, para a arte, a gente entra num outro campo, que é da experiência estética, que passa por essa subjetividade, por esse discurso, por essa linguagem também.
O que eu vou observar no museu pode ser completamente diferente do que você vai observar no campo da arte. E a moda, a mesma coisa. Então a Alison Bancroft faz esse link dizendo que a moda não é um sujeito que a gente vai poder colocar no divã, porque de fato o que a gente coloca no divã, o que a gente vai fazer de relação com a psicanálise é a linguagem, é o que aquele sujeito vai me dizer sobre esse corpo que está sendo vestido. Desde os primórdios lá, com a linguagem, a gente é revestido por isso, mas também quando a gente cresce, o que a gente consegue fazer com aquilo que nos foi dado. O Mark Bryan conseguiu fazer uma grande revolução, né? Até mesmo para a masculinidade, quando ele impõe dizendo que aquilo ali para ele não significa necessariamente um campo do feminino. E aqui a gente entra no lugar da psicanálise de novo, quando a gente fala sobre o campo feminino e o campo masculino, que são coisas distintas entre ser homem e ser mulher para a sociedade. Não tem um lugar no biológico, tem um lugar no inconsciente. Então vocês percebem que não é algo simples, que a gente precisa de bastante estudo, tanto de uma linha da psicanálise, quanto de percepção do que é a moda, do que é a subjetividade, do que é a vida de cada um. E aqui eu não tô dizendo para você colocar uma saia e um salto e sair por aí. Tô dizendo para você, quem sabe, pensar em atribuir o que faz sentido para você também através do seu vestir, sabe? Porque dá para fazer isso para além das tendências, para além daquilo que tá exposto. Inclusive, o Mauro Mendes Dias fala que existem 2 lugares para moda que a gente vem para esse novo romiano de Lacan, que é a moda no imaginário, que é essa colagem com a indústria, e a moda no simbólico, que é o que a gente consegue observar com o Mark, que é essa atribuição de pegar elementos do vestir, colocar em si e, junto com a corporeidade, entender quem se é também através disso. Então é um processo complexo e que passa por uma sustentação de desejo muito grande. Vou trazer aqui pra gente pensar a relação da moda e a moda enquanto discurso, enquanto linguagem, para vocês perceberem que não é algo realmente simples. Quando a gente traz isso, inclusive na clínica, não é algo como se eu fosse te dar uma dica, né, do que você precisa vestir, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os teus processos, com esse lugar da subjetividade, e não é incomum você chegar na clínica se vestindo de uma forma, com um corte de cabelo, com uma tintura no cabelo e ir mudando ao longo do processo, porque aquele modo de ser, ele vai se transformando e com isso o que você consegue colocar no seu corpo também. Então é um processo subjetivo, bonito, difícil, mas complexo e importante para a gente estudar. A gente não pode colocar o vestir enquanto algo de lado quando a gente fala sobre psicanálise, quando a gente fala sobre a clínica. A gente precisa observar isso, ter esse olhar sensível, porque ele faz parte do sujeito enquanto um ser de desejo também. Enfim, falei bastante, essa foi uma aula que não foi tão mini assim, mas eu queria trazer aqui para deixar aqui no YouTube e vocês conseguirem esse acesso um pouco mais complexo. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre isso, eu recomendo o meu livro, o livro da Alison Bancroft. E eu vou deixar aqui embaixo também as referências que eu usei, inclusive, para pensar a história da moda com o salto e o masculino. Me segue lá no Instagram, porque por lá vocês estão mais próximos de mim e mais próximos dos conteúdos mais rapidinhos que eu falo sobre a psicologia do vestir. O arroba tá aqui embaixo, é Psicologia do Vestir, você me encontra também no TikTok e aqui no YouTube. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que vai gostar de saber sobre esse assunto. Obrigada por ter assistido esse vídeo, coloca a sugestão aqui embaixo também do que você quer ver mais por aqui, que eu prometo voltar com mais frequência. Um beijo e até mais!